Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas nessa videoaula a gente vai tratar de limites laterais. Bom, eu suponho que vocês já tenham dado uma estudada na teoria, então será só resolução de exercícios aqui, certo? Aqui, por exemplo, a gente vai resolver esse exercício aqui. Dada a função f de x, que é igual a x, se x é maior ou igual a 1, e menos x, se x é menor que 1, determine os limites quando x tende a 1 pela direita de fx e limite quando x tende a 1 pela esquerda de fx e esboçar o gráfico dessa função. Bom, aqui a gente tem uma função definida por partes. E quando x é maior ou igual a 1, quando a função f de x é maior ou igual a 1, a gente vai fazer essa função como sendo x. E quando os valores de x forem menores que 1, a gente vai fazer essa função aqui ser igual a menos x. Então, quando x tender a 1 pela direita, que são os valores maiores que 1, a gente vai ter o limite desse termo aqui. Então, a gente vai fazer assim. Para x maior ou igual a 1, temos que f de x, essa função, será igual a x. Então, a gente vai calcular o limite dessa função aqui. Com isso, podemos escrever o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual ao limite quando x tende a 1 pela direita de x, que é igual a 1. Nesse caso aqui, a gente substitui 1 aqui, pois é uma função polinomial, e a gente tem esse valor aqui, 1. Agora a gente vai ver o que acontece quando x tende a 1 pela esquerda. Ou seja, para x menor que 1, temos que a função f de x vai ser igual a menos x. Dessa forma, o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x vai ser igual ao limite quando x tende a 1 pela esquerda de menos x, que vai ser igual a menos 1. A gente substitui esse valor aqui dentro da função. Dessa forma, como a gente já tem esse valor definido dos limites, a gente pode montar o gráfico dessa função. O gráfico, aqui, ó, quando x tende a 1 pela direita, vai ser igual a x. No caso aqui, a função vai ser x, que é uma função afim, que tem essa forma aqui. É uma reta. Ela passa pela origem, pessoal. Aqui está fora da escala, mas ela passa pela origem. X. Aí, quando x tende a 1 pela direita, essa função vai tender a 1 aqui como limite. Essa função, quando o x tende a 1 pela esquerda, ela vai assumir o valor de menos x, que é outra função afim, só que com coeficiente angular negativo. Ela fica para cá, para esse lado, a inclinação dela. E aqui a gente pode notar que quando x tende a 1 pela esquerda, esse valor dessa função vai tender, quanto mais ela tende a menos 1, esse valor vai tender a menos 1. Esse aqui é o esboço dessa função, pessoal. Dessa função que foi dada, essa função definida por partes aqui. Esse aqui já é o gráfico, e dessa forma a gente já finaliza essa questão. Essa outra questão aqui, ó. Determine os limites. O limite quando x tende a 2 pela direita de f de x, e limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x para a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Aqui a gente deve observar que quando esse valor aqui for menor que zero, essa função não pode existir. A gente vai ver isso mais adiante. Então, só para os valores onde o zero fica pela direita, ou seja, valores maiores do que zero, que essa função aqui vai admitir um valor. Então, para solucionar essa questão aqui, a gente vai fazer assim. A gente vai calcular, primeiramente, esse limite, o limite quando x tende a 2 pela direita de f de x, que vai ser igual ao limite quando x tende a 2 pela direita de raiz quadrada de fx, é essa função, x menos 2, que vai ser igual a raiz quadrada de... A gente substitui esse valor aqui
2 pela direita, menos 2. Um valor maior do que 2 menos 2 vai dar um valor muito próximo de zero, só que acima do zero. É o que a gente está definindo aqui, ó, zero pela direita, valor positivo. Quando a gente tirar a raiz quadrada desse valor aqui, vai dar zero. Pronto, o limite pela direita existe e é igual a zero. Agora, calculando o limite pela esquerda, vai ocorrer alguma coisa aqui, pessoal. Vamos ver. Ó, o limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x vai ser igual o limite quando x tende a 2 pela esquerda da função dada. E a gente vai substituir o 2 aqui. 2 pela esquerda menos 2. Aqui a gente pode notar que aqui temos um valor menor do que 2. Não chega a ser 2. 2 exatamente. Um valor muito menor do que 2. Próximo de 2, só que menor do que 2. Então, por exemplo, 1,99999. Então, a gente quando fazer essa subtração aqui, de um número menor do que 2 menos 2, vai dar um número negativo aqui. Um número muito próximo de zero, só que negativo. Então, vai ficar a raiz de zero pela esquerda, que é um número negativo. E a gente tem que a raiz quadrada de um número negativo não existe. O que a gente colocou aqui. Então, pessoal, para que o limite exista, esses dois limites aqui, o limite à direita e o limite à esquerda, tem que ser iguais. Se esses limites aqui forem diferentes, o limite total, que é o limite quando x tende a 2, ele não existe. Observação. Não existe raiz quadrada de números negativos no campo dos reais, como foi dito. E aqui é a explicação que eu dei agora. Como os limites laterais são diferentes, temos que o limite de f de x, quando x tende a 2, somente o 2 aqui, não tem nem pela direita nem pela esquerda, é o limite quando x tende a 2, ele também não existe. Esse aqui é o limite bilateral. Essa funçãozinha aqui, essa questão para a gente resolver. Vamos lá. Seja f de x igual a x ao quadrado, determine os limites, o limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x e o limite de quando x tende à direita de f de x e construa o gráfico. Bom, pessoal, para resolver essa questão, a gente vai fazer assim. Limite, primeiro a gente vai resolver o limite pela direita. O limite quando x tende a zero pela direita de f de x vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita dessa função, x ao quadrado, que vai ser igual. A gente substitui aqui, pois é uma função polinomial. 0 pela direita ao quadrado, que é igual a zero. Quando a gente eleva o 0 a 2, é a zero. Não muda. Agora, calculando o limite pela esquerda, a gente vai ter o seguinte. O limite, quando x tende a zero pela esquerda de f de x, vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela esquerda de x ao quadrado, que vai ser aqui o 0 pela esquerda ao quadrado. Se a gente elevar um número menor do que zero ao quadrado, ele vai dar um número positivo, então vai ficar um número muito próximo de zero, só que pela direita, que vai ser igual a zero. A gente repara aqui que esses limites são iguais. Então, a gente pode dizer que quando o limite de f de x, quando x tende somente a zero, ele vai existir e vai ser igual a zero. A gente esboçando o gráfico dessa função aqui, a gente pode reparar que x ao quadrado é uma função de segundo grau, polinomial de segundo grau, e o gráfico dela, como é só x ao quadrado, a gente tem que essa parábola aqui. E aqui, analisando os limites, quando, por exemplo, o x tende a zero pela direita, que é esse aqui, x tende a zero pela direita, a gente tem que vai ser um valor muito próximo de zero. E quando o x tende a zero pela esquerda, que vai ser esses valores aqui muito próximo do zero, a função também vai assumir o valor muito próximo de zero. Então, os dois limites vão dar aqui o limite quando x tende a zero de x ao quadrado é igual a zero. E esse aqui é o limite bilateral. Resolver essa questão aqui, pessoal. Demonstre que o limite quando x tende a zero da função módulo de x sobre x não existe. Bom, para resolver essa questão aqui, a gente deve lembrar da definição de função modular.
Função modular f de x, por exemplo, f de x igual ao módulo de x. Essa função vai admitir o valor x para os valores de x que forem maiores ou iguais a zero e valor menos x quando os valores de x forem menores do que zero. Então, observe o seguinte. Essa função aqui, f de x igual ao módulo de x sobre x, vai ser definida por partes da seguinte forma. F de x vai ser igual a x sobre x, se os valores de x forem maiores do que zero. Isso aqui a gente está admitindo porque esse valor de x aqui não pode ser zero, pessoal. Então não pode ter o maior ou igual aqui. Então vai ser só quando x for maior que zero. E pela definição ainda, temos que f de x vai ser igual a menos x sobre x, se os valores de x forem menores do que zero. Então, com isso verificamos que temos que calcular os limites laterais. Então, a gente vai fazer os limites laterais com base no zero. Então, a gente vai fazer o x tender a zero pela direita e o x tender a zero pela esquerda. A gente faz da seguinte forma, pessoal. O limite de f de x, que é aquela função lá em cima, quando x tende a zero pela direita, vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, x tende a zero pela direita, x maior do que zero. Então, a gente vai botar essa função aqui dentro, x sobre x. Isso vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, que vai ser igual, como se trata de uma função polinomial, e esse valor aqui nunca assumirá o valor zero, a gente pode dividir um pelo outro, que vai dar igual a 1. Fazendo o limite de uma constante, a gente tem que vai ser igual a 1. Calculando agora o limite pela esquerda, nós temos o limite, quando x tende a zero pela esquerda de f de x, vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela esquerda, da função x tende a zero pela esquerda. Então, vai ser esses valores aqui. Então, a gente coloca essa função aqui dentro. Menos x sobre x. Que vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos 1. A gente dividiu aqui porque esse valor aqui nunca assumirá o valor zero. Chegará muito próximo de zero, mas nunca o valor zero. Então, a gente coloca aqui que vai ser igual, o limite de uma constante é igual a menos 1. Pois a constante é menos 1. A gente pode perceber que esses limites aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, são diferentes. Então, esse limite aqui, dado, quando x tende a zero, da função, não existe. O que a gente queria demonstrar, então, a gente tem aqui, note que os limites laterais são diferentes. Dessa forma, o limite, quando x tende a zero, da função módulo de x sobre x, não existe. E para a gente esboçar esse gráfico, a gente fará assim. A gente tem que quando o x tender a zero pela direita vai ser igual a 1. Então, é a função constante, né? Quando x tender a zero, ela vai ser igual a 1. Mas nunca assumindo o valor zero aqui. E quando o x tender a zero pela esquerda, essa função vai assumir o valor menos 1. Que vai ser uma função constante também. Que vai ser essa aqui. Ou seja, essa função aqui, o gráfico dessa função aqui vai ser esse gráfico. Pessoal, eu vou pedir desculpa a vocês por essa questão ter ficado um pouco embaçada, mas o que está dizendo aqui, se f de x for igual a raiz de x menos 4, raiz quadrada de x menos 4, se x for maior ou igual a 4, e f de x vai ser igual a 8 menos 2x, se x for menor que 4. Determine se esse limite aqui existe. A gente tem uma função definida por partes aqui, novamente, pessoal. Para a gente resolver, a gente vai usar novamente os limites laterais. Aqui, fazendo o limite dessa função aqui, quando o x tende a 4 pela direita, que é esse aqui, o limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, ele vai ser igual ao limite, quando x tende a 4 pela direita, da raiz quadrada de x menos 4, que é esse valor aqui, pois é maior do que 4. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 4 pela direita, menos 4, que vai ser igual valores maiores do que 4. Menos 4 vai ser um valor muito próximo de zero,
só que acima do zero. Então, a raiz quadrada de um número positivo vai ser igual a zero. Aqui, calculando o limite pela esquerda, a gente tem que o limite, quando x tende a 4 pela esquerda, da função f de x, vai ser igual ao limite, quando x tende a 4 pela esquerda, da função 8 menos 2x, pois os valores aqui são menores que 4, como foi explicado aqui. Então, vai ficar igual o limite, quando x tende a 4 pela esquerda, a gente vai colocar em evidência o 2 aqui. 2 vezes 4 menos x. Se a gente efetuar essa multiplicação aqui, vai dar a mesma coisa aqui. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes menos x é menos 2x. E aqui, essa constante pode sair fora do limite, vai ser igual a constante vezes o limite, quando x tende a 4 pela esquerda, de 4 menos x, que vai ser igual 2 vezes 4, a gente vai substituir o 4 aqui ó, pela esquerda, no lugar do x. 4 menos 4 pela esquerda vai ser igual valor positivo menos um valor menor do que 4 vai ser um valor positivo também. Então, 2 vezes 0 pela direita, que é um valor positivo, vai ser igual a 0 pela direita. E o resultado final vai ser igual a 0. A gente nota nessa função, então, que os limites laterais existem e são iguais a 0. Então, dessa forma, ó, como o limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, é igual ao limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda, é igual a 0, então o limite inicial dado, quando x tende a 4 da função f de x, é igual a 0. Então, a gente pode admitir que, portanto, o limite existe sendo igual a 0. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.